e a gente ainda vai ver as consequências desse depoimento, né? Que, diga-se de passagem, né, ocorre um dia depois que seu ídolo Donald Trump também foi submetido a uma audiência nos Estados Unidos, né? Por coincidência, acontece, os dois ex-presidentes do mesmo perfil ideológico aí, né? Um era o representante do outro em cada região, né? Os dois com sérios problemas com a justiça. Como diz o Eduardo Bolsonaro, aí está na nossa tela, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, Miguel e Yara. Bom, na véspera deste depoimento, portanto, hoje, né, provavelmente aí com medo de se complicar e com medo de ser preso eventualmente, o Bolsonaro entregou um terceiro estojo de joias aí que estavam sob sua posse, entregou numa agência da Caixa Econômica Federal, conforme tinha sido determinado pelo Tribunal de Contas da União. Esse terceiro estojo de joias é aquele que estava escondido em uma fazenda do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, uma propriedade que ele tem em Brasília. Propriedade essa que o TCU, inclusive, desconfia que tenham outros presentes que o Bolsonaro tenha se apropriado de maneira ilegal. Não à toa, na última semana, o TCU determinou uma auditoria nessa propriedade do Nelson Piquet para verificar se há outros itens ali que o Bolsonaro tenha se apropriado ao arrepio da lei, né? E, portanto, ele fez a entrega desse terceiro estojo de joias através de seus advogados, evidentemente, né? Ele fez essa entrega hoje, portanto, um dia antes do depoimento dele na Polícia Federal. Esse terceiro estojo de joias se trata de um Rolex de ouro branco, cravejado de diamantes, com valor de mais de 300 mil reais, uma caneta Chopin, abotoaduras e anéis, né? Eu falo terceiro estojo de joias porque, como todo mundo sabe, há um primeiro conjunto de joias que é aquele, perdão, que foi apreendido pela polícia, pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, né? Aquele conjunto de joias de 16,5 milhões de reais. Há um segundo estojo de joias, este que já foi devolvido na última semana, após aí determinação também do TCU, e ainda faltava este terceiro, que estava aí nessa fazenda do Nelson Piquet, e que, portanto, foi entregue hoje. A gente não sabe se tem mais presentes, né? Talvez até tenha, talvez essa auditoria do TCU diga se há ou não, mas o fato é que o Bolsonaro está se apressando para cumprir essas determinações aí do TCU de entregar as joias antes do depoimento que está marcado para amanhã, e a gente ainda vai ver as consequências desse depoimento, né? Que, diga-se de passagem, né, ocorre um dia depois que seu ídolo Donald Trump também foi submetido a uma audiência nos Estados Unidos, né? Por coincidência, acontece, os dois ex-presidentes do mesmo perfil ideológico aí, né? Um era o representante do outro em cada região, né? Os dois com sérios problemas com a justiça. Como diz o Eduardo Bolsonaro, aí está na nossa tela, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, Miguel e Yara. Dia da nota que não acaba, né, velho? Ai, meu Deus. Vou comprar pipoca para poder acompanhar o depoimento. Agora, eu estava acompanhando agora o depoimento do... Na verdade, não depoimento, é uma sessão, né, no tribunal que o Trump está participando, e, assim, é tão parecido o modo que eles operam, sabe? Aí estão lá os advogados de defesa do Trump desqualificando o responsável pela acusação, dizendo que não é o foro adequado, que estão exagerando, que ele não fez nada demais, né? A tal da liberdade de expressão estadunidense, né? Que é essa coisa esquisita, né, de um país que não pode ter Partido Comunista, mas pode ter Ku Klux Klan e nazismo. Então, é bom a gente acompanhar. Eu não acho que o que acontece lá acontece aqui, só para esses bobos mesmo, que são vira-latas. Acho que a gente tem um sistema judicial, uma democracia muito distinta, muito diferente da deles. Pode até ter fenômenos, né, como da extrema-direita lá, extrema-direita aqui, mas nós somos povos muito diferentes, né? Eu acho que isso é síndrome de vira-lata mesmo, dizer que o que acontece lá acontece aqui. Não é tão simples. Não, isso é piada, isso é um meme.
É porque o Eduardo Bolsonaro ele disse isso no sentido positivo, né? Querendo dizer que o Trump ganha lá, então o Bolsonaro ganha aqui, né? Só que aí o pessoal transforma em meme. Trump é preso lá, né? Bolsonaro vai ser preso aqui. Preso aqui. Esse povo. O pessoal transforma tudo em meme porque a gente tem que usar um humor para lidar com a situação política. Mas é um fato, né, que existe muita semelhança. Né? O Donald Trump, ele é um personagem de extrema-direita, o Partido Republicano se radicalizou muito, adotou posições muito extremistas, a sociedade americana também está muito polarizada, com posições de extrema-direita maior. Os Estados Unidos sempre foi um país com uma extrema-direita forte, sempre foi, mas tem piorado a situação nos últimos anos. Mas, por outro lado, perdeu, né? Tem essa vantagem também, que o Trump perdeu, o Biden ganhou. Isso aí, na política doméstica americana, isso é ruim para a extrema-direita, que ele perdeu. Né? Para a geopolítica é complicado, né? Os democratas, às vezes, são piores que os republicanos aí, gostam mais de guerra, mas enfim, né? Vamos ficar na política doméstica americana. O Trump está com problemas na justiça, né? E o Bolsonaro aqui também está com problemas na justiça. Eu acho até que o caso do Bolsonaro é pior, sabia, Ivan? Porque os Estados Unidos não tem lei da ficha limpa, não tem justiça eleitoral. Então, tanto que o Trump ele pode ser candidato mesmo se for condenado. Não tem lei da ficha limpa lá. No caso desse processo aí em específico, né, que envolve uma tentativa de suborno a uma ex-atriz pornô, que supostamente queria que ela ficasse calada para não falar sobre o relacionamento deles, nesse caso, o que os analistas dos Estados Unidos dizem é que a defesa do Trump já tem uma série de mecanismos legais para arrastar esse processo por anos, né? Que isso não vai ter nenhum desenrolar agora, em tese não impediria sequer ele de ser candidato, né? Se isso vai ter impacto eleitoral ou não, aí já é outra história, porque ele é pré-candidato, né, pelo Partido Republicano, ainda não chamaram as primárias, enfim, a gente ainda vai ver qual é o impacto eleitoral disso, mas o fato é que este processo em específico pode se arrastar por uns bons anos. O Trump é alvo de outras ações pelas quais ele não se tornou réu ainda, né, e outras com acusações mais graves, né. No entanto, a que mais avançou e a que ele se tornou réu é essa que envolve a atriz pornô, mas que não deve ter um desfecho tão cedo assim, Miguel. E também eu tenho lido, hoje eu passei a vista aí pela imprensa norte-americana, o Trump já transformou em campanha, né, já transformou todo esse acontecimento já no ato de campanha, e é uma característica desse movimento de extrema-direita de usar qualquer mídia a seu favor, né, porque eles têm a mídia própria, é uma característica. Inclusive, vou conversar com a Zena daqui a pouco sobre isso também. Saiu uma entrevista hoje muito legal da Esther Solano, que ela fala sobre essa característica da extrema-direita digital, né? Uma política muito digitalizada, que é uma característica da extrema-direita, que a esquerda ainda não alcançou, é uma característica própria da extrema-direita. Inclusive, isso explica também o fato quando se faz um ranking dos políticos eleitos, né, os parlamentares com maior presença em rede social, maior engajamento, são políticos em geral dessa extrema-direita. Não são nem de centro, nem de esquerda, é da extrema-direita. Né? O único de esquerda, né, que está lá é o Janones, que usa uma estratégia completamente diferente do tradicional da esquerda em geral. Mas é uma característica. E a gente até conversei bastante ontem aqui com vários entrevistados, e é uma batalha que a esquerda vai ter que aprender a jogar, vai ter que aprender a lutar, vai ter que desenvolver, assimilar técnicas, né? Tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista da prática, né? Porque a comunicação é uma ciência aplicada, não é uma ciência teórica, é uma ciência aplicada, que nem engenharia. É uma ciência aplicada, que nem esporte. Né? Você tem que estudar as técnicas de um jogo, mas você tem que saber jogar bola. Comunicação é isso também. Tem que estudar as técnicas da comunicação, mas aprender a jogar bola, aprender a fazer comunicação, né? Que envolve emoção, domínio emocional, envolve... o Janones sabe fazer. O Janones ele tem uma técnica emocional. Por exemplo, você vê os vídeos do Janones, Yara,
ele parece um doido, né, às vezes, nos vídeos, né? Mas é técnica, ele não é doido, não, é técnica. Você bota muita paixão no vídeo, né? Você parece um doido. Eu lembro quando eu comecei a assistir lá atrás, ficava assustado, pô, esse cara é doido. Mas aí você vai ver o engajamento, não é possível, engajamento de milhões e milhões e milhões. Tem um resultado, aquela maneira de falar, muito com o coração na boca, né, o tempo inteiro, os olhos expelindo fúria pelos olhos, engaja, né? Tem o resultado. E essa coisa está em evidência também, né, Miguel? O Trump, de uma forma ou de outra, ele ganhou um grande palco aí com essa acusação, né, com essa ida ao tribunal, e, querendo ou não, ele acaba sendo atualmente o pré-candidato republicano que mais está em evidência, né? Ele vai lá, ele sai da Trump Tower dando tchauzinho, né, para os seus apoiadores antes de ir para o tribunal. Enfim, ele está em evidência, né? Os apoiadores dele, claro, não querem que ele seja condenado, mas enxergam isso também como um ato de coragem, um ato de heroísmo, ele ir lá se apresentar à justiça, enfim. Então, ele está fazendo campanha com um holofote muito maior que qualquer outro pré-candidato, né?